Muito bem, nós estamos aqui na Universal da Guarda e eu tenho aqui comigo o obreiro Rodrigo e a obreira Conceição. E o obreiro Rodrigo e a obreira Conceição, eles tiveram uma experiência negativa de viver na obra de Deus e na igreja, mas no reino do mundo. Fale pra gente, Rodrigo e Conceição, como foi essa experiência de vocês estarem não só na igreja, mas fazendo parte da obra de Deus como obreiro, mas vivendo no reino do mundo. Como era? Pastor, era uma verdadeira injustiça com Deus, porque a gente começou, e quando eu comecei naquele amor e tudo, na empolgação e muita emoção, e eu achava que aquilo era servir a Deus. Então era aquele pau para toda obra, onde o pastor precisasse de ajuda, ou o bispo, ou seja quem fosse, eu estava disponível, e no primeiro tempo isso me sustentou. Eu comecei assim, na obra de Deus. Mas depois de um certo tempo, isso já não me sustentava mais. Eu comecei a ficar sujo, podre, e olhar para o altar com maus olhos. Então, já comecei a não acreditar mais naquilo que era feito no altar, e até ao tempo que eu cheguei a decidir que eu não ia participar de uma fogueira santa. A senhora também teve essa experiência junto com o seu marido de estar dentro da igreja durante muito tempo, mas viver no reino do mundo, né? Sim, senhor pastor. Passei 20 anos na igreja, participava de fogueira santa por conquistas financeiras, mas longe de Deus. E a senhora participando da fogueira santa, de uma campanha de fé como essa, a senhora sacrificava e recebia o resultado. Sim, pastor, eu sacrificava ao ponto de vender tudo que eu tinha em casa de imóveis, dormir no chão, pelo financeiro, e conquistei bastante. A senhora tem assim lembrança, pode dizer o que a senhora de material chegou a conquistar, por exemplo, ao fazer sacrifício e participar da fogueira santa? Nós tínhamos loja em supermercado, loja de telefonia celular, tínhamos carro, nós morávamos bem em lugar onde a gente queria morar, em bairro mais tranquilo. Então a gente foi conquistando assim. Mas e o interior, como é que era? Vazio, pastor. Quando eu pensava na minha salvação, me dava um desespero. Mas aí eu focava no meu trabalho, focava nas minhas conquistas, mas o meu casamento, a minha família destruída, e dentro de mim um vazio. Então, nessa altura, você já era obreiro, então, né, Rodrigo? Sim, pastor, eu já estava como obreiro e trabalhava nas reuniões, e como minha esposa falou, na rua a gente até mantinha uma aparência. Então quem via falava, olha, nossa, que casal de Deus, ele, um homem de Deus, um obreiro, ajuda as pessoas e tem um casamento abençoado, porque a gente fazia questão de manter essa aparência. Então, realmente, a gente vivia de uma aparência. Do lado de fora, quem conhecia a gente falava assim, nossa, olha só que legal, esse obreiro queria aconselhamentos e tudo, mas no nosso íntimo era desse jeito. Eu, longe de Deus, de uniforme de obreiro, mas longe de Deus, nosso casamento um inferno, nossa vida conjugal, nossa família completamente destruída. Só Deus sabe as noites que eu passei com a minha cabeça encostada num travesseiro, numa almofada, triste, chorando pelo que eu vivia. E eu não era aquilo que eu tinha escolhido quando eu me converti, quando eu decidi que queria fazer a obra de Deus, não era aquilo. Quer dizer, você era um obreiro que estava dentro da igreja, mas por ainda viver no reino do mundo, você orava pelas pessoas, orientava, mas você não tinha paz. Você era triste e passava todos esses problemas, todas essas situações. Sim, pastor, era uma tristeza atrás da outra. Então a gente até tinha conquistas materiais, como minha esposa falou. A gente, no início, era a fogueira santa, vamos lá, vamos fazer. Então, como ela falou, a gente já sacrificou mobília de dentro de casa toda, de ficar sem nada. Desde o frigorífico até a cama, tudo a gente sacrificou. A gente já sacrificou carro. E sempre a gente teve a resposta financeira. Então a gente sacrificou um carro, pela nossa fé Deus dava um outro melhor. A gente tinha condições financeiras, a gente comia bem, a gente era o tempo inteiro, praticamente a gente não comia em casa, era no restaurante todos os dias praticamente. Então a gente tinha sim uma vida financeira muito boa. Então se a gente fosse olhar para a bênção, eu era aquele obreiro abençoado. Mas infelizmente dentro de mim já estava podre, estava mal, muito mal mesmo. Longe de Deus, que se naquele momento eu morresse, eu perdi a minha salvação. E quando é que foi assim o ponto de partida para uma mudança, de vocês passarem a viver realmente no reino de Deus? Pastor,
a gente começou a ficar tão avarento pela nossa situação de condição financeira que a gente chegou a um ponto de falar assim, olha, não vou sacrificar, eu não preciso mais. Muitas pessoas pensam assim e falam assim, eu já fui abençoado, Deus não quer que eu abra mão da minha bênção para eu fazer de novo um sacrifício. E eu achava que o sacrifício era material. Então era, para vender tudo, eu já tenho tudo, então eu não preciso. E eu decidimos, né, que a gente não ia participar de uma fogueira santa. E eu participei da fogueira santa inteira, vesti o uniforme de obreiro, estava na igreja, aconselhava pessoas a participar da fogueira santa, mas eu mesmo não estava participando. E ali foi meu fundo de poço, onde eu me encontrei realmente sendo um verdadeiro hipócrita. Para a direção, para as pessoas na igreja, eu era um homem de Deus, mas eu mesmo não estava mais, nem na presença de Deus eu não estava há muito tempo, e no altar muito menos, me afastei de tudo. E nessa época, quando chegou no domingo, de cumprir o voto da fogueira santa, a gente foi à reunião, a gente não deixou de ir à igreja, e o homem de Deus que estava no altar pregou e falou de vida. Ele falou, olha, quem sabe hoje é a sua última oportunidade. Deus passou esse tempo todo falando para você, olha, vem para o meu altar, vem fazer justiça, para Deus fazer justiça na nossa vida. E eu era o mais injusto de todos. E quando foi nesse dia, eu falei, olha, eu vou. Eu cheguei diante de Deus, subi ao altar, peguei o material que eu estava pegado e entreguei, mas junto eu falei, meu Deus, me perdoa porque eu estou longe do Senhor, eu estou podre, eu preciso de ajuda, me perdoa. E passei pelo altar, pastor. E naquele dia, parecia que não tinha acontecido nada. Eu não senti nada, eu não tive uma emoção em cima do altar, nada. Eu desci do altar. E nessa época eu trabalhava na segurança pública no Brasil. Eu era um policial. E fui trabalhar, e na terra onde eu trabalhava era muito calor, então geralmente eu tinha um carro com um vidro muito escuro, eu não precisava de ir com coletes, essas coisas. E nesse dia minha esposa me pediu, amor, por favor, vai de colete, vai. Por favor, e eu fui. Eu, pastor, dentro do quartel, um outro colega meu de trabalho, de profissão, apontou uma arma para mim e me deu um tiro. E o tiro pegou justamente em cima desse coração aqui. Podre, longe de Deus e que precisava de ser quebrado. E naquele dia foi o dia que eu entendi que eu estava longe de Deus. Imediatamente, quando passou isso, eu procurei a direção da igreja. E eu digo isso, pastor, até vestido agora de obreiro. Muitos obreiros estão nessa situação, pastor. Eles têm vergonha e têm medo do que vai perder. Mas eu tive humildade de falar, eu não tenho preocupação com o que eu vou perder. Porque eu já tinha perdido o principal, que era a minha salvação. E eu fui, pedi ajuda, eu fui ajudado pelos bispos, pelos pastores. E graças a Deus hoje, pastor, eu vivo outra vida. Naquele dia, você não pediu justiça, né? Não. O que você pediu naquele dia? Eu precisava de misericórdia, muita misericórdia de Deus. Misericórdia por toda a hipocrisia que eu estava vivendo. Misericórdia por tudo que eu pensei, que eu falei, dos meus olhos, tudo. Eu precisava só de misericórdia. E se eu fosse pedir justiça para Deus naquele dia, eu tinha morrido e ido para o inferno. As pessoas estão vendo agora a fotografia, né, do magoado, né, que foi feito ali no coração, onde você levou um tiro. E é interessante pensar que você não levou um tiro num conflito, né? Você não levou um tiro lá no meio da guerra, lá no meio do conflito. Foi dentro do quartel, né? Exatamente. Quer dizer, numa situação que aparentemente de segurança, né? Sim, pastor, eu imaginei, eu me senti o super-herói, que eu estava com uma arma, com um colete, então eu achava que nada poderia me acontecer. Esperava assim, na rua, como o senhor falou, no confronto, na atividade policial, que poderia acontecer, mas dentro do quartel, na segurança entre os colegas de profissão, jamais eu imaginei que aquilo pudesse acontecer. E ali você entregou, então, como você falou, aquele coração que foi atingido, era um coração sujo, malicioso. Aí você deixou não só o material no altar, mas você deixou aquele coração daquela forma e Deus teve misericórdia. Como é que foi a partir daquele dia na sua vida espiritual e no restante também? Sim, pastor, e é o que eu costumo falar. Como a gente acabou de falar, muitas vezes o sacrifício material a gente fazia e a gente alcançava. E as pessoas às vezes se iludem e falam assim, eu dei um carro no altar. Mas e a vida? E o coração? E a sinceridade? E sim, pastor, naquele momento quando eu comecei, foi um processo, não é fácil, mas eu fui ajudado, Deus teve misericórdia de mim, naquele momento, graças a Deus, Ele foi misericordioso comigo, e eu comecei. Fui caminhando,
E depois disso ainda tive que encarar a luta, porque eu consegui encontrar essa situação, mas a minha esposa ainda estava perdida. Então quer dizer que depois desse acontecimento, mesmo a senhora vendo o que viu com seu marido, a senhora ainda continua vivendo o reino do mundo. Sim, pastor, ainda vivi. Tudo o que eu vi, acompanhei com ele, e na época até o médico falou que deu um leve esmagamento no coração dele, então quebrantou o coração dele, aquela situação, até fisicamente, mas não quebrantou o meu. E eu continuei naquele vazio, mas seguindo, e realmente, até mesmo na igreja, às vezes, ele como obreiro, eu era, meu Deus, quando eu lembro que eu fazia ele passar constrangimento com as pessoas da fé, eu era mesmo, que hoje eu tenho vergonha de como eu era. E pela misericórdia de Deus eu também encontrei essa misericórdia. E foi num dia que aí eu perdi a loja que eu tinha conquistado, eu perdi o restaurante que eu tinha conquistado, e cheguei um dia na igreja, que eu não deixei de ir na igreja, e numa quarta-feira eu sentei na igreja, cheguei cedo e fiquei olhando para o altar e pensando na minha vida. E aí me veio em pensamento, eu falei para Deus, meu Deus, por que a minha vida está assim? Por que eu perdi as coisas? Por que eu perdi o que eu tinha? Por que eu estou passando por isso? Pastor, assim, é como se o próprio Deus estivesse sentado ali do meu lado, conversando comigo, e me fez lembrar daquele versículo que fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo foi um clique assim na minha mente, eu pensei, eu não tenho priorizado o reino de Deus. Eu não tenho priorizado. Meu Deus, o que eu faço? Na minha mente, meu marido estava sentado ali comigo, não era amor? Uhum. Mas ali é como se eu tivesse ali só eu e Deus dentro da igreja. E eu pensei, eu tenho 20 anos na igreja, pensando nas coisas que eu já tinha vivido dentro da igreja, a vergonha de ter que começar do zero, os pensamentos maus que eu tinha, a malícia que eu tinha, e o Espírito Santo também me fez lembrar daquela passagem para ser renovado, ser transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu pensei, eu tenho que mudar minha forma de pensar de Deus, porque eu cria nas conquistas, eu cria nas promessas da conquista, mas eu não cria no Espírito Santo, eu não cria na salvação para mim, eu não cria que era para mim. E naquele dia, pastor, o Espírito Santo me propôs a começar a minha vida do zero. É como se ele estivesse ali me dando uma folha em branco para mim escrever uma nova história com ele. E aí veio a proposta da Fogueira Santa na época, e o que a gente tinha era um carro, um bom carro, na época foi o que sobrou. E aí a gente já estava vendendo ele para investir de novo em outra coisa, financeiro. Só que o Espírito Santo me pediu um carro. E o carro nós casados, o carro era nosso, né? E eu falei, meu Deus, pede para o meu marido também esse carro, porque é nosso, para não haver problema entre nós. E aí, quando eu falei para ele, eu disse, amor, Deus me pediu o carro. Ele falou, tá ligado, vamos nessa fé. E a gente foi pro altar, a gente colocou tudo, pastor. Não foi só o carro. Eu coloquei todos os anos que eu tinha de igreja, eu falei, não quero saber se vão pensar ou deixar de pensar de mim, o que vão, não me importa, eu vou colocar toda a minha vida no altar. E naquele dia eu me batizei nas águas, eu falei, vou começar a minha vida mesmo do zero. E a velha Conceição ficou ali, naquela água do batismo, e dali nasceu uma nova Conceição, e eu foquei só no Espírito Santo. Eu não sentia, eu não me preocupava se ia ser hoje ou amanhã, eu só queria me entregar. Eu só me preocupava em dizer, meu Pai está aqui, eis-me aqui. E me entregar, em fazer a vontade dele. E eu criei. E eu criei que o Espírito Santo era para mim, a promessa do Espírito Santo era para mim. Até que um dia aconteceu. E quando aconteceu, eu não falei nada para ele. Né, amor? É verdade. Eu não falei nada para ele. Eu continuei na minha fé, na minha comunhão com Deus. E ele foi vendo os frutos. E aí, graças a Deus, pastor, hoje nós somos felizes. Hoje é de dentro para fora. Hoje nós temos realmente um casamento feliz, porque hoje o nosso casamento é realmente a nossa comunhão com Deus, reflete a nossa vida com Deus. E a nossa família é uma bênção. Hoje a gente tem conquistado coisas que no passado a gente não imaginava que ia ter, porque a gente só conquistava o financeiro. E hoje a gente tem paz, hoje a gente tem um lar, graças a Deus. Pois é, se entregaram, receberam misericórdia e buscaram a justiça. E a justiça foi feita.